Não tem jeito. Então você tem que usar o roubo estatal a seu favor. Por exemplo, já até comentamos sobre isso. A inflação. A inflação é roubo. Então, pelo seguinte, o que é o Estado? Porque você tem o sistema, né? Que o sistema ele tá lá unido para se proteger, para fazer o Estado ser sempre maior, não perder o poder. Isso que tá acontecendo dos 17 anos, 14 anos de cadeia aí para quem passou batom em estátua, isso é uma mensagem do Estado. Por mais que estejam acontecendo absurdos, né, não mexam com a gente, porque você vai perder tudo. O Estado mandou essa mensagem. E ainda eu acho absurdo se falar em golpe. Se a gente quer falar em golpe, aquelas pessoas queriam tomar o poder e tal. Então a gente não pode falar em golpe. A gente tem que falar em contra-golpe. Por quê? O que é um golpe pra mim? Golpe pra mim é você pegar um cara que ele foi condenado por ele ser bandido. O cara foi condenado em 3 instâncias por 12 juízes. Tá? Então ele foi condenado. E aí chega os caras que foram colocados no Supremo por ele e fala, não, mas veja bem, era pra você ter escrito com a caneta azul, você escreveu com a caneta preta, né? Então na hora que você assinou lá o documento, era pra ser caneta azul, você escreveu caneta preta. Então, 10 anos aí de investigação vai ser tudo anulado. Obviamente eu tô criando um exagero aqui cômico, mas foi basicamente isso, porque falaram, era pra ser julgado nesse CEP e fizeram no outro. Sendo que o próprio Supremo tinha falado que aquele CEP valia, que podia ser julgado lá. Então você pega um cara condenado em 3 instâncias por 12 juízes, bota esse cara pra concorrer à eleição. Esse cara tem a mídia na mão dele, tem os artistas e influenciadores na mão dele, liberou 30 bilhões, Lei Rouanet, 4 milhões agora o Correio liberou aí pra Gilberto Gil, e eu acho que eles gostam muito de Gil, né, porque o Gil do Vigor também tá lá na campanha que recebeu 1,7 milhão, teria recebido 1,7 milhão. Né? Então você tem tudo esse cara na mão dele, então você cria toda essa estrutura para dar este golpe, para botar o cara condenado no poder, e aí quem reclamar, esse que é o golpista. Então é um contra-golpe, não um golpe, porque o golpe foi dado antes. O golpe foi dado quando tiraram o Lula da cadeia e botaram ele na presidência. Mas você não acha que teve uma participação enorme do Bolsonaro? Ah, o Bolsonaro ajudou demais, né? Bolsonaro, falta inteligência para ele falar, demais. Ele abandonou boa parte dos correligionários dele. Não, mas me refiro ao processo de soltura do Lula. Ele foi um dos articuladores desse processo. Então, o próprio Eduardo Bolsonaro falou que era melhor o Lula solto. Eu acredito que ele foi responsável. Por isso que eu não apoio o Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro na última eleição, porque se tiver uma eleição com Lula e um cachorro, eu vou na rua latir. Você entendeu? Não tem como ser pior. Se for o Lula e o Beelzebub acho que não tem tanta imaginação. Um pedaço de bosta. Ah, mas de longe um pedaço de bosta. De longe, não tem como ser pior. É o que eu brinco, eu tenho amizade com o pessoal do MBL, acho que eles estão com um baita projeto, é o único partido hoje que eu... Vamos lá. É o único partido hoje que fala em nova Constituição e em matar bandido, que é o que a gente tá precisando, tá? Só que erraram na hora que falaram que Bolsonaro e Lula era a mesma coisa. Erraram. Não é a mesma coisa, a gente tá vendo. Eles estão pagando até hoje? Olha, eu acho que estão, né? Eu acho que estão quando misturaram Bolsonaro com bolsonarista, porque todo mundo que votou no Bolsonaro é chamado de bolsonarista. Eu não sou bolsonarista. E eles ainda continuam com esse erro, hein? Eu acho que continuam com esse erro, né? De criticar. Mas eu fui no Papo Alfa lá, falei com o Renan e com o Arthur, e falei isso com o Renan, ele concordou. Eu falei, vocês têm que diferenciar o Bolsonaro do cara que votou no Bolsonaro. Porque muita gente votou no Bolsonaro não é bolsonarista, ele só não quer o Lula, porque sabe que o Lula é a pior coisa, e é o que a gente tá vendo agora. De longe, a pior coisa que podia ter pro Brasil. Né? Mas eu não acho que foi natural o MBL ter se posicionado dessa forma porque o Bolsonaro tava perseguindo ele diretamente. Essa foi a melhor justificativa que eu ouvi do Junito. Eles estavam sendo perseguidos diretamente. É por isso que pra eles era... Inclusive, talvez eles estejam sendo bem menos perseguidos agora. Por isso que eu entendo o Danilo Gentili, porque o Danilo Gentili também foi perseguido. Perseguiram o filme dele, numa narrativa absurda, né, de um personagem que era pedófilo. Ah, o filme tá estimulando a pedofilia. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo, né, o que eles fizeram. Então eu entendo o Danilo Gentili, entendo a posição dele, ele ter sido tão enfático contra... E pra ele, de fato, o Bolsonaro era tão ruim quanto o Lula. Pra ele, só que ele não é a nação brasileira. Ele não é a nação, exatamente. Então tinha que olhar pra nação. Pro país... O Bolsonaro, eu acho que ele fez muita coisa errada. Ele, por exemplo, ele prometeu, que aliás, o Lula roubou essa ideia dele, o Bolsonaro falou que ia dar isenção de imposto de renda até 5 mil. E ele não cumpriu.
Bolsonaro prometeu isso e não cumpriu. Uma coisa que a gente precisa urgente no Brasil, unir municípios. Você tem município aqui, 15 mil pessoas, você tem prefeito, vereadores, você gasta uma fortuna com o sistema municipal por uma população ínfima. Então esses municípios precisam ser agrupados para a gente aumentar a eficiência do Estado. O Guedes falou que ia fazer isso, não fez. Então inúmeras promessas que são consideradas de direita, que eles falaram que iam fazer, eles não fizeram. Mas eu tenho um problema com essa noção de conseguir olhar para a nação brasileira. Eu acho que o MBL fez o que era acessível para qualquer um do seu ponto de vista. O que qualquer um poderá fazer não é olhar para a nação brasileira. O que qualquer um poderá fazer é olhar para o seu próprio rabo. E aí eu acho que o MBL nisso ele foi bem competente. Ele olhou para o próprio rabo e disse, fomos perseguidos no governo Lula? Fomos. Fomos perseguidos no governo Bolsonaro? Fomos. Então para mim eles são iguais. Eu acho que nisso o MBL foi coerente. Só que o problema foi que o linguajar dele não foi esse. Ou seja, é raro as situações em que eles mencionam essas noções. Eles tentam justificar isso com políticas. Eles tentam justificar isso comparando medidas dos dois. Aí eu acho que já vira esquizofrênico. Sim. O que quer ou quer não, como eu já testei, Bolsonaro fez coisas boas. Né? O cara, falei, hoje a habilitação vale 10 anos, ele botou a pontuação para 30 pontos, que era um absurdo. Né? Já falamos aqui da indústria da multa. Aqui. O Brasil, se você pegar a França dá 30 bilhões de multas por ano. Isso que tem turista pra caramba que vai de carro lá. O Brasil, de janeiro a outubro, deu 234 milhões. Se você fizer a conta, no ano dá 280 milhões de multas. A França dá 30 milhões, com a população de 70 milhões de pessoas. A gente, com 3 vezes mais população, então certo seria o quê? 90 milhões de multas no máximo. A gente dá 280 milhões de multas. Todo mundo aí perdendo a habilitação. Aí o pessoal fala assim, mas é um privilégio, não é um direito. Vai pro inferno. As pessoas... Aqui, é um termo, aliás, que me dá raiva, que você escuta direto na imprensa, que via de regra também é bem estúpida, e aí fala, não, porque os carros de passeio... Você tem carro de passeio? Eu nunca tive um carro de passeio na minha vida. Carro, pra mim, é uma ferramenta de trabalho. Como é pra quase todos os brasileiros. Sim. Eu conheço gente que tem um carro de trabalho e tem um outro carro pra ele se divertir. Eu tenho até uma moto pra ele se divertir. Aqui em São Paulo é um pouco mais comum, né? Por causa do rodízio. Do rodízio, Sim, sim. Que é um absurdo, que não deveria existir. Mas você sabe por que o rodízio não acaba? Por causa das multas, né? Porque o rodízio, que até onde eu sei só tem em São Paulo, só tendo em São Paulo, a 5ª multa mais aplicada no Brasil é de rodízio. Então você... No Brasil. Então olha como os caras te roubam. Você compra o carro, um dia por semana você tem que deixar o carro em casa, aí você já tem outro roubo que é o aluguel do seu carro, que é o IPVA. Que isso não pode existir, IPVA tem que acabar. Então, mas vamos falar dentro do roubo estatal, que é o IPVA. Se eu tô deixando meu carro um dia por semana em casa, eu não tinha que ter um 7º de desconto no IPVA? Tem. Um de 7 dias eu não posso usar o carro? Eu tinha que ter um desconto. Nem isso eu tenho. Só que como se tem um absurdo de multas por causa disso, eles não acabam. E eu acho que o próximo candidato a prefeito de São Paulo, o que não falar em acabar com o rodízio, não tem que ter voto. Não tem que ter voto nesse cara. A gente tem que ir começando, aos poucos, destruindo os roubos estatais. Por exemplo, eu tenho uma das minhas maiores bandeiras como influenciador, é acabar com o IPTU. IPTU é um roubo, então eu já pago imposto na renda, pago imposto no consumo e pago imposto na propriedade. Tu vai se candidatar, Léo? Não quero, mas quem sabe? Vamos conversar. Você só mata, é igual o dragão. Você não atravessa a pele do dragão que é de escamas com a sua espada, você tem que matar ele por dentro. Não tem jeito. Então você tem que usar o roubo estatal a seu favor. Por exemplo, já até comentamos sobre isso. A inflação. A inflação é roubo. O dado da inflação serve para roubar as pessoas. A inflação no último ano foi 4 ponto alguma coisa. Você conhece alguma coisa que em um ano aumentou só 4%? Nenhuma. Não é nada. As coisas aumentaram 20, 30, 50, 100% nesse ano. Dependendo do que, aumentou mais de 100%. Café, ovo, etc. Aí chega a inflação 4%. Mas qual que é a ideia da inflação? Você coloca seu dinheiro, sobrou um dinheirinho, você bota na aplicação. A aplicação pagou, sei lá, 13% ao ano. Se a inflação foi 20%, você perdeu o dinheiro. Seu dinheiro rendeu 13%, a inflação foi 20%, você perdeu o dinheiro. Só que aí o governo fala que foi 4%.
Aí se a inflação foi 4 e o seu dinheiro rendeu 13, quer dizer que você teve lucro. Ou seja, você tem que pagar imposto em cima do dinheiro que você perdeu. O Estado, ele é ladrão e demoníaco. E, aliás, por isso que o Estado não acaba com o crime organizado. Porque o crime organizado faz parte do Estado. Que Estado que não pode acabar com o crime organizado? Se ele quiser acabar?